E a regra é clara. Ela diz que o jogador que faz o gol ele não pode subir o alambrado, ele não pode tirar a camisa e ele também não pode cobrir o rosto com a camisa. Também não pode fazer gestos e musiquinhas para provocar a torcida adversária. Segundo Arnaldo César Coelho, comemoração tem limite sim, e já há algum tempo é passível de cartão amarelo. Mas teve uma época em que provocar o adversário depois do gol era uma das coisas favoritas dos atacantes e da própria mídia. O único problema era a reação do clube adversário. O Radar Peleja de hoje conta a história de uma comemoração que começou uma das maiores tretas da Libertadores. 2004, o América do México iria enfrentar pelas oitavas de final da Libertadores o poderoso campeão paulista daquele ano. São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, nada disso. Era o São Caetano. Finalista da mesma Libertadores de 2002, o azulão treinado por Muricy Ramalho tinha acabado de desbancar os grandes no estadual e vinha forte no torneio continental. Só que esse confronto envolvia muita coisa. Já na fase de grupos, os dois times também se encontraram e o América venceu nos 2 jogos. E nesses encontros rolou muita provocação. Pelo lado dos mexicanos, estava o atacante Blanco, ídolo do América e ex-jogador da seleção do México. O Blanco já tinha arrumado confusão desde o primeiro jogo, já era uma rivalidade, contou Anderson Lima, lateral do São Caetano, ao UOL. Só que quando os dois clubes se enfrentaram de novo, dessa vez na fase eliminatória, a história começou diferente. O São Caetano venceu o primeiro jogo das oitavas por 2-1 e jogou toda a responsabilidade pro adversário. No jogo de volta, a atmosfera era assustadora. O estádio Azteca, um templo do futebol mexicano, estava completamente lotado. Com 70 mil torcedores de camisas amarelas, o América abriu o placar e estava se classificando pelo critério do gol fora. Até que, no segundo tempo, Triguinho recebeu na entrada da área e empatou o jogo. Depois desse empate, o clima foi esquentando e toda a rivalidade e provocação entre os jogadores aumentando. Só que no último lance do jogo, o negócio saiu do controle. Depois de uma falta de ataque, o América reclamava com o juiz, até que Blanco, um dos mais irritados em campo, perdeu a cabeça e disparou uma cotovelada em Anderson, do São Caetano. O atacante foi expulso e poucos minutos depois, fim de jogo. Assim que o juiz deu o apito final, os brasileiros se reuniram no centro do campo para comemorar. Mas preste atenção na comemoração do camisa 20, Fabrício Carvalho. Ele estava imitando uma águia, mascote oficial do clube mexicano e uma das comemorações de Blanco. Blanco fez o gol aqui no Brasil e ficou imitando. Sei lá se era uma galinha. O nosso time ficou bravo, contou Fabiano, goleiro do São Caetano. Mas não foi isso que os mexicanos entenderam. Todo o time do América e parte da torcida, que estavam revoltados com a eliminação, invadiram o campo para pegar os brasileiros. Depois daí, virou uma zona de guerra. Os torcedores arrebentaram o alambrado e partiram para cima com barras de ferro. E sim, um carrinho de mão. Quando a gente tentou entrar no vestiário, a porta estava trancada. Eu lembro que a gente teve que meter o pé para arrebentar. Depois de 4 horas presos no vestiário, o elenco do clube paulista finalmente conseguiu ser escoltado até o hotel com a vaga para as quartas de final e uma grande história para contar. As provocações entre rivais já foram bem mais comum no futebol e muitas delas renderam lendas vivas até hoje. Mas isso é assunto para outro radar. Quais dessas comemorações polêmicas você se lembra? Comente, inscreva-se no Peleja, ative o sininho das notificações e até o próximo episódio.